Gabriela, se você quiser falar, a gente fica aqui esperando para você interagir com a gente. Ou Amanda, ou quem quiser por Ou aqui, Amanda. para não seja que fique com a Gida aí, fique um pouco... Se alguém quiser, seria ótimo. Se não, posso continuar falando 3 dias seguidos, para mim não tem problema. Tá bem. Enquanto o pessoal se prepara aqui, eu tenho alguns questionamentos aqui também, né? Que eu acabei anotando aqui. É um pouco de provocação para os professores aí, que já que a mesa se propõe a debater esses dilemas, né? O que foi explanado aí muito é uma perspectiva também de uma análise crítica sobre o uso dessas tecnologias, a questão da privacidade, mas, ao mesmo tempo, nós temos uma outra questão, que é a satisfação que a pessoa tem em utilizar determinado produto digital, de estar inserido numa rede social, de ser visto como alguém que é uma pessoa atualizada, uma pessoa que está utilizando os últimos inventos da tecnologia. Então, existe uma espécie de fetiche tecnológico que a indústria acabou observando, né, que as pessoas têm prazer em estar inseridos em ambientes tecnológicos. E aí vem a grande questão, né? Como combater, digamos assim, como não é combater ao certo, né? Como as pessoas estão divididas entre entregar os seus dados e satisfazer aquele desejo de se inserir nesses ambientes, né? Existe essa dualidade, esse certo dilema, onde a pessoa, por exemplo, quer utilizar um serviço do Zoom, por exemplo. Para usar o serviço do Zoom, você tem que aceitar os termos, mesmo que você não concorde. Se você quiser participar, você vai aceitar os termos. Você leu? Às vezes isso independe, porque a pessoa precisa utilizar ou quer utilizar. Então, existe muito essa dualidade entre ser crítico e satisfazer o desejo de estar nesses ambientes. Eu lanço aí a provocação para vocês, o que vocês pensam a respeito, e fique à vontade enquanto as pessoas... Posso começar? Então vai, vou daqui. Bom, é muito legal o que você falou, porque mexe muito com a minha tese de doutorado, que é a questão que eu dediquei um capítulo inteiro sobre termos de uso, que é algo que sempre me chamou a atenção. E o meu exemplo é sempre assim. Antes de eu responder isso, vou até complementar o que você estava falando, do que você chama de fetiche, né? Eu acho que aí tem 3 pilares que acontecem, que eu pelo menos rabisquei aqui rapidamente, que são coisas que já aconteciam, não foi as tecnologias que trouxeram, que é a devoção à marca, né? Que isso sempre existiu, né? Então, eu gosto da Ferrari, eu gosto da Lamborghini, eu gosto de Volkswagen. Então, isso é algo assim, já é inerente do ser humano, essas escolhas, e isso aí a gente teria que ter um debate só sobre essas questões. Mas eu vou só lançar aqui uma questão que você está trazendo, que é a análise comportamental, que vem muito do behaviorismo, né? Que é uma teoria filosófica sobre esse foco no comportamento, né? Então, existem pesquisadores que focam muito nessas questões do comportamento do ser humano. E pelo menos o pouco que eu conheço, que vai trabalhar um pouco com a questão do ego, do ser, traz muito que a gente só mimetiza na web aquilo que já era feito. A questão é a potência de tudo isso. Tá? Então, fechando isso com o que você falou, que eu acho muito legal, Jones, é que você falou assim, as pessoas usam o serviço por causa de uma aderência à marca, por causa de um comportamento de grupo, behaviorismo, ou pelo próprio ego de falar, eu sei e você não. Eu uso o TikTok e você não sabe nem o que é, por exemplo. Geralmente esses papos, e é aí que eu vou trazer, sempre que eu apresentava minha tese, eu trazia dessa forma. Geralmente esses papos, ele leva a gente por que a pessoa aceita os termos de uso, mesmo sabendo que não... Que tem lá, olha, eu vou usar sua fotografia para fazer propaganda na Indonésia e a fotografia é nossa, e você nem vai saber disso. Né? Porque geralmente a gente tira uma variável desse contexto, que é o local que isso acontece. Então, eu sempre faço esse exemplo. Você está lá numa rodinha, num barzinho, todo mundo tomando cerveja, um tá com o celular na mão, o que eu geralmente odeio, porque eu quero ir lá para conversar com as pessoas. Se a pessoa fica só no celular, geralmente eu já não gosto de ficar. Se for para ficar todo mundo no celular, a gente faz, cada um bebe a cerveja em casa e fica no celular. Né? E aí, geralmente, a gente escreve isso no contexto, que a pessoa te fala isso no momento de lazer, fala, mas como assim você não tem o cadastro? Cadastra aí. E aí você faz esse tal do click and wrap, né?
você não lê, você vai lá e tu aceita, porque você fala, eu quero aceitar para ver o que ele está falando. Então, o negócio, ele já é estabelecido de uma forma em que você fala, ó, eu estou deixando os termos de uso aqui. Você está aceitando porque você quer. Se você quiser ler, você pode ler até depois, né? Então, é complexo, porque antigamente, muito tempo atrás, diga-se, muito tempo atrás na tecnologia, nós estamos falando de 20 anos, né? 20 anos atrás, né? Você vai falar isso na indústria automobilística, você está falando de um século, você está falando de 20 anos. Há 20 anos atrás, quando você comprava software de prateleira, né? Quando você comprava um software na prateleira, já existia ali nas primeiras páginas do termo de consentimento, falando, olha, se você não concorda com isso, você devolve o produto, você nem põe no seu computador. Hoje o problema é que isso é feito de uma forma que ele não tem mais essa questão do tato, né? Você vai lá e fala, eu preciso acessar essa página aqui, você só tem que dar um check, né? Ficou de uma forma muito facilitada, mas aí nós temos essa questão que você bem coloca aqui. Isso tem um efeito devastador no sentido que a gente sabe que tem coisas muito boas que podem ser feitas com essas tecnologias, mas a leitura desses documentos de termos de uso, ela é feita de uma forma opcional. E aí, na tese, eu até pensei, falei, vamos se debruçar nesses termos de uso, principalmente nas redes sociais, no meu caso, né? Rogério, você está me desconcentrando. Mas o que acontecia? Quando você vai ler os termos de uso, ele é feito em duas linguagens principais, em dois jargões principais. O primeiro é o jargão jurídico. Ora, eu não sou formado em direito para entender o jargão jurídico. Então, mesmo que eu queira entender, ele está escrito de uma forma que não é para uma pessoa que não conhece direito. Já é um primeiro problema. Mesmo que você leia, tem esse problema. Segundo ponto, aquilo que nas tecnologias de informação e comunicação não estão na linguagem do direito, estão na linguagem do computês. Então ele vai falar, olha, a gente vai processar com algoritmo assim, acessado. Então, quer dizer, mesmo que você acesse o termo de uso, pensando num cidadão que não tem conhecimento dessas áreas, ele não tem conhecimento de direito nem tecnologia de computação para saber o que está acontecendo. Então ele aceita. Então não é porque ele é ignorante, ele ignora o fato. É porque ele vai ler e fala, eu não entendo nada do que está escrito aqui. Esse é o grande debate que está fora da mídia. Eu não entendo nada, porque é direito com computação. Né? Se alguém aqui quiser fazer um belo exercício de como é a linguagem jurídica, liga na TV Justiça, assista 2 horas de um julgamento e você vai ver que você às vezes não entende absolutamente nada. E não estou falando por causa dos termos em latim. É porque, de fato, existe uma linguagem própria daquele universo. E você não vai entender. Né? Existem coisas que a gente fala na linguagem acadêmica também que às vezes o aluno não entende. Então, eu tento me policiar até na linguagem acadêmica para não ficar fazendo aquele erudito, bonito, mas que tira a aproximação do aluno. Né? Passo a bola para vocês aí, meus amigos. O que vocês acham disso também? Me permite fazer um comentário antes de dar passo a Amanda, que deve estar por aqui já prontíssima, que falou que estava se ajeitando só. Eu acho que tem a solução a esse problema, que o Janailton falou. Bom, talvez não é a solução perfeita, mas uma linha aí para trabalhar. Primeira coisa, a gente tem que saber. Temos que saber de privacidade. Temos que saber o que significa privacidade. Temos que saber o que estamos dando quando aceitamos uma coisa. Esse é o ponto número 1. Ponto número 2, é uma solução que já existe. A privacidade deve ser padrão, deve ser obrigatória. Na hora de fazer um design de um produto, tem que ser o que se conhece como privacy by default. Padrão tem que ser com privacidade. O que não podemos é continuar aceitando que seja sem privacidade. E por último, bom, também temos que continuar atuando, né? Nós, as pessoas que trabalhamos com informação, na área de ciência da informação, que temos um conhecimento suficiente de tecnologia e um conhecimento suficiente das questões sociais, somos um dos atores que devemos falar bem alto sobre esse tipo de questões. E por último, uma coisa bem importante, para que fique bem claro para todos vocês. Quando a gente fala de termos de uso de um serviço, dessa coisa tão chata que você aceita, lê, não sei o quê, estamos falando de um contrato que não é para te proteger, é para proteger uma empresa. Todos esses termos que estão aí, até a última vírgula que tem o termo, o último ponto, é para ela se proteger de você. Você não está protegido por esses termos. E é importante que a gente saiba disso, porque o natural é pensar que é uma coisa que te protege. Não, é o contrário. É que te desprotege, na verdade, porque dá todos os direitos
para outra empresa. E agora, se vocês me permitem aqui fazer meio de host, se a nossa colega Amanda por aqui quiser ligar sua câmera, participar, seria maravilhoso. Oi, você está me ouvindo? Ótimo. Boa tarde. Sim, Amanda. A pergunta que eu tinha feito em relação aos crimes cibernéticos, né? O Fernando sabe que ultimamente, o último dia eu liguei para ele porque o WhatsApp de uma pessoa que eu conheço foi clonado, né? E não só isso, algumas coisas eu venho pensando enquanto... Eu sou mestranda, né? Eu sou orientanda do Fernando. E a gente trabalha com privacidade. Uma das coisas que eu pensei e que faço reflexão em alguns momentos é em relação a esses crimes, né? Que possam vir a acontecer. A questão da privacidade, que a gente sempre dá o exemplo de que antes a perseguição que era feita no ambiente físico, né, a pessoa contratava o detetive, aquela coisa e tudo mais, hoje ela é feita através de redes sociais online. Então, e esse eu acredito que seja um dos menores problemas, né? Existem vários crimes que podem estar acontecendo. Então, como é que vocês enxergam isso? Vocês acham que isso tende a piorar ou tende a melhorar? Ou já estão tomando práticas, né? O governo ou a sociedade? Qual é o panorama em relação se pode crescer ou não essas práticas infracionais? Fernando, você obriga seus orientandos a participarem dos eventos onde você está ou não? Não obriga. Agora, claro, o que você vai falar também? Eu vou deixar para vocês falarem isso. Ela tem contato comigo. Vocês respondem um pouco e depois eu fecho, se vocês quiserem. Eu vou deixar para Rogério, então. Eu estava tentando organizar o nosso chat aqui, mas vamos lá. Vamos tentar contextualizar um pouquinho. Eu acho que essa questão da judicialização, né, em relação a essa perspectiva toda, né, eu acho que o Fernando colocou um tema bem interessante, que é essa questão do contexto. Eu estava brincando ali no chat também, né, quando o Henrique falou que eu estava falando de fake news, depende para onde a gente coloca as afirmações das coisas, né? E eu acho que o grande problema, né, que nós vivemos hoje em dia, né, não sei se eu vou estar fugindo muito aí da sua questão, né, mas o que eu penso é justamente isso, né? Quando nós falamos em privacidade, em a questão das soluções, né, muitas vezes a gente ignora esse aspecto de qual é o contexto que a gente está lidando, né, de como a gente estrutura isso a partir de diferentes perspectivas, né? Vamos pegar um exemplo bastante corriqueiro e que podemos ter muitos problemas no futuro, né? Vamos imaginar hoje jovens pais e mães que vão lá e, por exemplo, fazem praticamente um book, né, dos seus filhos, né, para não falar de vídeos, de imagens e assim por diante. Imagine qual que pode ser o impacto disso, né, daqui 15 anos, quando essas crianças se tornarem adultos e, por exemplo, alguém tiver acesso a essas fotos, né, e o que isso pode acarretar psicologicamente na imagem. Tipo, nós temos os nossos books de infância, mas isso não é público. Hoje em dia, o que está acontecendo é que a informação ela está se tornando pública, né? Então, aí eu concordo muito com o que o Henrique colocou, né? Que é justamente essa questão. O grande problema, eu acredito que as empresas, os termos de serviço e tudo isso sempre é pensado muito na perspectiva corporativa, né? Como que eu posso obter lucro e, ao mesmo tempo, me proteger, fazer algo que é legalmente aceitável? O grande problema é que a sociedade, muitas vezes, não tem a consciência, né, e a questão crítica de como contestar tudo isso, né? Porque aí a gente começa nesse movimento de manada. Vamos imaginar se simplesmente todos se negarem a aceitar um termo de serviço de uma empresa, ele vai ter que ser adaptado, né? E por que isso não acontece? Justamente porque a gente não tem uma disseminação dessas discussões que a gente está fazendo aqui, dessa perspectiva crítica, né? Então,
é uma dicotomia aí bastante complexa, né? Porque aí a gente volta lá naquela nossa primeira conversa no início, se a web, essa internet é corporativa ou não, né? Porque na prática o que nós estamos vivendo hoje em dia é essa integração desses mundos, desses contextos, o corporativo com o público e da mesma forma os espaços, né? Percebam que hoje em dia, né, tem um amigo, por exemplo, que ele é jurista, né? E ele comentou, por exemplo, que é questão de tempo, por exemplo, já tem vários advogados se preparando para entrar com vários processos, por exemplo, pela questão de direito de imagem, né? Porque se tornou uma questão tão habitual, então, eu estou aqui compartilhando a minha imagem, estou compartilhando a minha casa, né? Isso se tornou algo comum, né? E aí daqui a pouco a gente vai lá, cede esse vídeo, e aí o Henrique vai lá e posta no canal do YouTube. Tá, será que ele tem autorização para fazer isso? Agora vamos imaginar na perspectiva de uma grande empresa. Tem autorização, porque vocês, quando estava gravando, falaram que vocês queriam. É verdade. Não é fake news, isso não. A gente pode cortar essa parte aí, dar uma nem sempre uma afirmação ela vale como peso jurídico, né? Você me induziu a aceitar, né? Sua pergunta foi capciosa. Harassment. Sim, pessoal, é uma discussão aí muito longa e que com certeza vai ter muita gente que vai tirar bastante proveito disso no futuro, né? Justamente porque as empresas estão fazendo isso até no aspecto da universidade. O Fernando está lá. Será que a universidade está pagando a internet dele porque ele está trabalhando utilizando um recurso próprio? Isso dá uma margem gigantesca para a judicialização dessas coisas, que no final das coisas retorna no que o Fernando comentou, que é o contexto, né? Quando a gente tira uma determinada afirmação, imagem ou qualquer coisa do contexto, né, a gente consegue aí fazer um estrago bem considerável com tudo isso. Bom, complementa aí, Henrique. Agora é a hora da sua aula aí. Tá. Sou professor, que só vem com a profissão. Bom, Amanda, na verdade, essa parte de crimes. Se eu fosse um criminoso, olha, eu acho que utilizaria a internet também. Porque não vejo por que não. Qualquer tipo de tecnologia que favoreça o crime, que seja positivo para obter meu ganho, eu utilizaria do mesmo jeito que é impensável que 20 anos atrás, que um criminoso não utilizasse o telefone. Por que não ia utilizar o telefone? Se auxiliava. Hoje nos telefones se chama internet e faz outras coisas diferentes. Então, eu não vejo por que não utilizar. E eu acho que vai aumentar. Parece que eu também conheci várias pessoas que tiveram problemas com o WhatsApp. Parece que é um golpe que já está bastante bem detalhado como que se faz. Tem alguns vídeos no YouTube que explicam como se faz esse golpe. Tem outro vídeo similar para influencers, porque alguns deles parece que perderam a sua conta YouTube e explicam como é o golpe, bastante bem elaborado desde meu ponto de vista. Todo que falam para essa pessoa encaixa bem. Não parece que seja um golpe, mas é. Uma das coisas que me preocupa, não sei se fugindo um pouco do assunto e ao mesmo tempo relacionado com o assunto, não sei se você se lembra um tempo atrás quando Zuckerberg, o cara de Facebook, foi para fazer um depoimento, eu acho que era no Congresso dos Estados Unidos. Congresso ou Senado, eu acho que era Congresso, mas enfim. Ele foi sometido a um monte de perguntas por parte da galera que estava lá. Eu fiquei apavorado pelas perguntas. Deu para ver perfeitamente que nos Estados Unidos, que é o país que domina a tecnologia mundial, com permissão de China, tá? Se algum chinês está escutando aqui, me desculpem, porque estou falando, na verdade, de influência a partir da tecnologia. Bom, é uma história muito comprida que a gente poderia discutir mais. Mas o fato é que naquele país, onde, por exemplo, nossa conta de Google, se você der uma olhada nas condições de uso e você quiser brigar com Google, tem que ir para a Califórnia. Então, no fundo, as regras vêm de lá. Eu vejo esses congressistas, ou senadores, o que for, que não têm ideia do que estão falando e fico apavorado.
eles não sabem nada de tecnologia, eles não entendem nem a diferença entre Facebook e WhatsApp. Eles não conseguem entender questões absolutamente básicas de tecnologia. Isso é nos Estados Unidos, que é o país que desenvolve a tecnologia e que implanta a tecnologia em todo lugar. Se a gente pensar um nível mais local, olha, eu não sei quem é o responsável por essas questões. Por exemplo, no meu estado, não sei se tem um responsável, mas tenho muitas dúvidas que efetivamente seja um especialista. E isso me preocupa pra caramba. Eu vou pelo mesmo caminho. Que as minhas preocupações são mais assim de fundo também. Converso bastante com a Amanda relacionado a isso. Por que não usar? Se você for um criminoso, acho que eu vou muito na linha da Boyd e do Ellison lá do MIT, que eles vão estudar essa ideia do uso da tecnologia e principalmente das redes sociais. Só ampliou. Acho que são questões que, eu acho que no fundo a Amanda estava comentando, se você perseguir uma pessoa na rua, você persegue no Facebook, faz a engenharia social. Eu acho que são novas técnicas que sempre vai existir. Gente, o crime sempre vai existir. A questão é só muda o contexto. Mas eu vejo da mesma forma. O grande problema, e até amarro com você no começo da sua fala, no momento anterior, existem pessoas que são atores que têm que estar falando desses assuntos. Um deles somos nós, que trabalhamos com isso o dia inteiro como acadêmicos, não só nessa parte. Mas a parte que realmente eu vejo mais problemática é que a política, e sim, eu estou falando de politics, né, de políticos mesmo, eles não entendem do assunto. É claro, é evidente para mim, se a gente sentar com qualquer político, senador, seja lá qual for, a grande maioria não sabe, e aqueles que dizem que sabem, eles só sabem utilizar as tecnologias. Eu não vou dar nomes aqui aos bois, mas existem aí alguns deputados, senadores que fizeram sucesso junto às redes, tudo, mas eles são usuários. Eles não fazem uma discussão crítica sobre o uso. Eles não falam, não, olha, isso aqui me promoveu. É mais um engajamento e promoção do que, de fato, uma proteção, de entender. Na nossa área tem aí pessoas que estudam diretamente esses assuntos, não é meu caso, eu estudo mais ligado ao direito, mas é interessante como a gente chega num denominador comum, né? Que o grande problema quando a gente entra na área jurídica, na área legislativa, de fazer leis, é que as pessoas não sabem o que estão fazendo. Eu recomendo todos assistirem a essa arguição do Mark Zuckerberg que o Henrique estava falando, porque é muito, sim, são perguntas muito básicas e o Zuckerberg conhece tecnologia e ele sai pela tangente assim muito facilmente. Muito facilmente. Ele tem uma dificuldade de expressão, ao mesmo tempo uma característica dele, que é demais. Que você fala, ele está sendo sarcástico ou não. Não dá para entender. Então, eu fecho minha parte com isso. Realmente, de fato, Amanda, as preocupações são essas mesmo. O que você levanta no seu mestrado é muito importante, né? Essa questão sobre os crimes e sobre o uso das tecnologias per se. Mas eu acho que a gente pode até passar para um próximo tema, até pelo andar da carruagem. Rogério, você quer chamar aí a Gabriela, de acordo com o Rogério, né? Não é Gabriela, né, Rogério? É a Gabriela. É que na hora que eu estava escrevendo o nome dela, me levaram aí para o foco da discussão, eu fiquei meio... Foi o corretor, né? O corretor do mas eu não ia... Eu perco o amigo, mas não perco a piada. Eu ia ter que puxar isso. Gabriela, senhor, tá? Ô, Gabriela, primeiramente, desculpa, mas você está por aí, Gabriela? E eu errei também que é 2 L's, não é um L só. Deixa eu ver. Gabriela Oliveira está por aí. Não sei se... Se a Gabriela não quiser falar, eu posso ler a pergunta dela também. Tudo bem, que se vocês decidirem. Ah, por favor, eu vou adorar. Já ouvimos ela, já estamos no lucro. Pronto. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Estamos. Você quer que o Janailton lê para você, então, Gabriela? Eu queria, mas eu queria só comentar rapidinho sobre a discussão, né? Que a gente está vendo nessa pandemia mesmo, tiveram várias lives, congressos sobre desinformação, privacidade e até sobre a lei, né? Que LGPD, que veio agora, né? Acarretar. Aí eu gostaria de saber isso, como é que os profissionais da informação, da ciência da informação, está trazendo essas discussões e também está direcionando para soluções, porque eu vejo muitas discussões,
e fico na inércia por onde eu começar a me ter a autocrítica e ter minha própria privacidade também. Como é que eu soluciono essas discussões? Entenderam? Consegui compreender? Vamos sim, Gabriela. Agradecemos aí a participação. Henrique, acho que a gente pode começar pelo Fernando, né? Ele fechou na anterior aí, agora você começa aí, puxa a bola, Fernando. Bom, eu acho que o que a Gabriela está falando foge até da discussão, Gabriela, que é um ponto que eu já conversei muito com o Rogério em eventos e momentos fora dos oficiais, voltando às questões aí que o Henrique está falando, que são nessas horas que a gente discute, que existe uma velha guarda da ciência da informação que tem uma aura de que a ciência da informação deve ser teórica, no sentido que ela não pode oferecer esses elementos mais assim incisivos no sentido prático. Eu acho que hoje existe a ciência da informação está muito arejada, então é hora, sim, Gabriela, da gente quebrar esses paradigmas, e muitos professores estão quebrando, muitos docentes, pesquisadores quebram, que é começar a oferecer elementos mais práticos de falar, olha, vamos oferecer cursos de capacitação, ou vamos programar um algoritmo de teste. Você está chegando, talvez, eu não sei, eu não te conheço, você não acabou não se apresentando, mas você pode estar chegando agora, mas imagine que as nossas gerações e as anteriores sofriam muito mais com essas questões assim de a gente debate, a gente discute, mas eu não vejo nada assim pragmático, de falar, e aí, como é que a gente sai do ostracismo ou de uma situação default para uma situação alternativa, né? Eu concordo com você, eu vejo aí coisas muito, muito tímidas com relação à ciência da informação, mas existe um grupo que não necessariamente todos são amigos e colegas, tá? Mas existe um grupo ali no sentido, existem alguns clusters, alguns grupos, acho que fica melhor assim, existem alguns grupos que estão tentando propor diversas iniciativas nas mais variadas ações da ciência da informação, tá? Você citou aí coisas que talvez são grupos distintos, né? Eu tenho mais assim aderência aqui para o Henrique, para o pessoal da Sociedade da Informação, apesar de nós não sermos do mesmo grupo, mas nós temos ali, nós somos, vamos dizer assim, o colégio invisível que trabalha com essas questões, mas nós temos também questões como, por exemplo, o José Milagre, que é da Unesp, aluno, que ele dá entrevista, escreve livro, dá palestra, dá curso em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, mesmo porque ele é advogado. Então, ele sabe do assunto, ele tenta tirar essa questão da teoria para a prática. Então, acho que a minha resposta para você, Gabriela, é muito isso. Eu, pelo menos, a minha visão, Fernando, eu tenho tentado, de certa forma, quebrar de uma forma devagar, mesmo porque eu tenho 6, 7 anos de docência ainda, de uma forma devagar e pelas beiradas. Eu acho que a gente tem que ganhar do sistema com as regras do sistema. Eu não sou muito de rupturas. Eu sou mais assim, eu me sinto desafiado no xadrez jogando com as regras do xadrez. Então, eu venho tentando, dentro do sistema, criar algumas iniciativas que permitam eu trabalhar de forma mais prática alguns desses elementos. Como eu tenho atuado? Na graduação, aulas mais práticas. Tentar trazer a prática quando possível, em todas as temáticas possíveis. Dentro da pesquisa, que vamos dizer que é o eixo que mais acaba mutando a área, eu tento fugir um pouco daquele paradigma de as nossas pesquisas sempre têm que envolver biblioteca, arquivo ou museu. Então, eu tenho tentado falar, olha, por que não fazer uma pesquisa em redes sociais online e fazer uma proposta de um modelo de análise, fazer uma proposta de um manual, fazer uma proposta de um site. Então, são as tentativas que eu tenho feito para tentar fugir disso que você está vendo. Isso significa que a área é assim? Não sei, porque eu nunca fiz uma análise de toda a área assim, mas a minha geração, que é uma geração, aí o Rogério vem para a minha geração, tá? O Rogério também é jovem, Henrique também é jovem, a nossa geração que está entre os 30, 40, essa geração tem um perfil que é o que você está querendo. Então, nós ainda não somos os bastiões, os elementos sagrados da ciência da informação, e isso não significa que todos que estão lá também não corroboram da nossa mensagem. Né? Tem sim pessoas que estão aí com 30, 40 anos de ciência da informação que corroboram com isso. Mas isso é uma característica da nossa área, principalmente do final dos anos 80, que teve esse distanciamento, que aí vem muito o que o Rogério falou, que se deslocou muito, que a ciência era assim até o final da década de 90, cada um na sua caixinha,
que ela se deslocou demais dessa ligação com a prática, fora da biblioteca, do arquivo e do museu. Então, agora a gente se coloca numa situação que a gente precisa fazer isso, porque nós somos as pessoas que trabalham com informação, e informação, vamos dizer assim, apesar de eu não gostar dessa frase, é o novo petróleo. Né? Quer dizer, a informação como centro, o epicentro de tudo aquilo que se coloca como entretenimento e como relação profissional. Então, agora nós temos uma obrigação moral e acadêmica de tentar se colocar à prova nisso, já que nós somos os teóricos da área, né? Então, eu me coloco aqui na mesma colocação que a sua, no sentido que essa frase que você falava já foi minha. Já foi minha, tá? Eu não sei o que fazer, vocês falam de privacidade, mas eu não vejo uma coisa prática. Antes as minhas questões eram outras. Mas eu me vejo da mesma forma. Então, não sei se os colegas vão concordar, mas eu enxergo a ciência da informação nesse momento de mudança, que vai demorar um tempo ainda para a gente ter essa reverberação dos resultados práticos com relação ao que a gente fala. Eu vou aproveitar aqui, por enquanto o Rogério está pensando. Por enquanto o Rogério está escrevendo a próxima piada no chat. Estava pensando numa coisa prática, bem para hoje. O que a gente consegue fazer para ter um pouco de privacidade? Muito pouco, tá? Mas às vezes pequenos passos, em algum momento vamos conseguir fazer caminho com pequenos passos. Tem um site que se chama nomorgoogle.com. Vou escrever aqui no chat também. Bom, quando estiver disponível no meu canal de YouTube, seguramente vai aparecer por aqui o site também. No More Google dá algumas alternativas às ferramentas de Google. Isso já é uma opção. Outra, eu nunca, jamais, de jeito nenhum, utilizo o Google Chrome. Jamais. A quantidade de dados que pega Google Chrome é espetacular. O que faz Google Chrome com teu movimento de teu mouse na tela é uma coisa que não deveria ser aceita. Eu não utilizo. Utilizo o navegador Brave, que é um navegador que respeita um pouco a privacidade, que além disso tem também um escudo para publicidade, para alguns códigos que não deveriam estar nesses lugares e poupa um pouco da quantidade de publicidade abusiva que a gente recebe às vezes. São dois pequenos passos bem simples. Com alguns colegas, por exemplo, eu não falo pelo WhatsApp, falo pelo Signal, que é um outro aplicativo que tem mais privacidade do que o WhatsApp e que você pode até colocar um temporizador para apagar as mensagens. Então, existem pequenas alternativas, nem sempre são perfeitas, mas, olha, talvez seria interessante deixar de utilizar alguns desses aplicativos. Enfim, por exemplo, no meu telefone eu não tenho Facebook. Já resolvi que não aporta nada para a minha vida, o Facebook no telefone, eu só utilizo no computador. Tem alguns truques, alguns só, não são perfeitos, são próprios, que eu utilizo para evitar ter um pouco de distanciamento em alguns casos, assim, e tentar recuperar um pouco a minha vida, porque às vezes, não sei se acontece com vocês também, mas percebo que tem sistemas que estão orientando minhas atuações na vida. Sabe essa tela final que tem o Netflix, que diz próximo episódio? Que agora tem a tela, mas durante uma época pulava diretamente para o próximo episódio. Eu quero ser eu quem decida se vou ver o próximo episódio ou não. Então, tento manter controle de algumas coisas, que não sempre funciona e que não é perfeito, mas pelo menos. O DataGo, como fala Fernando, também utilizo o DataGo e StartPage.com como os dois sistemas de busca que utilizo. Eu utilizo o Google pouco para essas questões. É ir aos poucos, não tenho uma resposta perfeita também. Acho que, Rogério, se me permite, até falando muito, colocando o Henrique, você vê, né, que essas questões deveriam ter muito mais compartilhadas na ciência e na informação de como que atua um professor que fala sobre esses assuntos, né? Eu sei que o Henrique usa Brave, que o Henrique está no Twitter, fala sobre esses assuntos, eu uso o DuckDuckGo, eu já usei, eu sou usuário de Firefox, que é um pouco melhor que o Chrome, eu usei Chromium há muito tempo, mas pouco se fala na nossa área, né? É uma coisa que eu sinto que a gente tem que debater, e isso também é ciência da informação. Qual é o repertório tecnológico para você manter um mínimo de privacidade? E aí eu como pesquisador de redes sociais, eu também indico, eu não tenho o aplicativo do Facebook no meu celular. Eu fiz um experimento quando
no pós-doc, que eu acabei não publicando sobre o assunto, que eu coloquei um algoritmo em Python para trabalhar meu Instagram por meses, sem eu ter interação, e as pessoas achavam que era eu. E em nenhum momento era eu. Era um algoritmo feito, que ele fazia tudo lá, e de repente minha conta foi de 400 seguidores para 8 mil, e todo mundo falou, nossa, ele virou um popstar. Mas, na verdade, o algoritmo ia muito melhor do que eu. Então, eu falei, nossa, que interessante, né? As pessoas acham que é uma conta pessoal, e não é. É um algoritmo que está respondendo tudo. Ele falou, você curtiu minha foto? Eu falei, curti. Mas não foi eu não, tá? Foi o algoritmo que decidiu por uma série de estratégias. Então, é interessantíssimo a gente falar desses assuntos, porque isso são tecnologias, e são tecnologias baseadas em informação. Acho que alinhava tudo muito bem. Né? Quer dizer, a gente ensina hoje o bibliotecário a lidar não só com a questão das obras, da manifestação das obras, dos sistemas de classificação, ou do arquivista da mesma forma, mas a gente ensina eles a como lidar com os fluxos informacionais. Né? Acho que essa é a grande sacada da nossa área, que talvez ainda nem todos entenderam. Né? Esse profissional ele consegue ter ele pega todos os elementos tradicionais, ele pode entender de uma forma muito clara o que está acontecendo na internet, se ele tiver a capacidade de realizar um pensamento crítico e falar, olha, gente, não é bem assim. Né? Vocês não estão entendendo o que está acontecendo por trás. Existem sistemas que classificam a sua vida inteira. É você que não está sabendo. Né? Aí pode trabalhar ontologia e todos os elementos. Desculpa, tá, Rogério? Eu tive que interromper você, desculpa. Isso. Está em casa. Não sobrou muito para mim responder também depois dessas duas aulas aí, e concordo totalmente aí com o que o Henrique e o Fernando colocou nessas perspectivas. Talvez o que eu gostaria de estar complementando também, a questão aí colocada, é que isso também não é digamos, uma exclusividade da nossa área, viu? Porque às vezes a gente... quando começa, né, com essa questão que a Gabriela colocou para a gente, às vezes a gente, no nosso discurso, falou, não, na ciência da informação a gente está discutindo e isso não avança, assim, assado, né? Mas é importante também a gente perceber que isso é uma realidade tão nova que a maioria, né, das áreas não está preparado, ou se existe alguma que está preparada, eu não estou sabendo. Né? Para vocês terem uma ideia, essas discussões também a gente leva, né, para o curso de uma pós-graduação que envolve muita gente de tecnologia. A gente tem gente do Google, né, do Facebook, do Nubank conversando com a gente, de empresas de marketing, e muitas vezes o pessoal simplesmente não sabe como se posicionar dentro aí da LGPD. Tem empresas, tem CEOs de grandes empresas que eu já ouvi conversas, simplesmente a gente não está preparado, e a gente imagina que não vão começar a multar. A gente vai quebrar, por exemplo, os direcionamentos num primeiro momento e vamos ver como se eles vão realmente multar para depois a gente pensar se preocupar com isso. É uma postura totalmente irresponsável, né? Não concordo e não valido essa opinião, mas para a gente ter uma ideia de que as próprias empresas também não estão preparadas e muitas vezes, infelizmente, às vezes até estão descrentes, no sentido, será que essa lei vai pegar? Será que quem desrespeitar efetivamente vai ser multado ou a pressão tecnológica vai ser mais forte do que a legislativa? Né? Então, tem muitas coisas, né, em relação a essas novas discussões de que não é a nossa área apenas, a própria área jurídica, né, e também o pessoal de tecnologia, eles não sabem como lidar com essas novas realidades. Algumas coisas que estão sendo exigidos, né, determinados softwares para você ter um monitoramento de usuários, né, e definir algumas coisas, são softwares, na maioria das vezes, extremamente custosos, que a maioria das empresas não tem condição de adquirir. Né? Então, também é uma outra discussão que a gente vai colocar em pauta. Né? A gente estava falando aqui também lá no começo, né, da nossa fala também sobre o GAFA, né, também. Muitas vezes essas próprias regulamentações podem também influenciar a retirada de determinadas empresas do mercado. Né? Empresas que não têm um determinado poder econômico não vão conseguir se adaptar a determinadas regras de maneira tão rápida. Né? Então, são muitas variáveis e muitas questões aí que estão em jogo, né, em relação a tudo isso. Puxando um gancho aí dessa fala final do Fernando também,
de que eu acho que o principal problema, que é o que a gente compartilha aqui nessa mesa, que é justamente o fato das pessoas não darem conta do que está acontecendo. Aqui em São Carlos, muitos alunos nossos estão indo, né, do curso de Ciência da Informação, estão indo para trabalhar em empresas de marketing digital. Né? Nós temos uma empresa aqui, né, em São Carlos, que é uma das melhores da América Latina, tem mais de 800 funcionários, e muitos deles são da área de Ciência da Informação. Né? Estão trabalhando com tagueamento, com estruturação de páginas, com como você organizar tudo isso, né? Para justamente proporcionar um marketing digital mais efetivo. Então, perceba que tem os dois lados, né? Muitas vezes tem pessoas com a própria formação da ciência da informação que também está colaborando com todo esse sistema, né? Com as regras do jogo, como o Fernando colocou. Então, assim, o importante é a gente, primeiro passo, perceber que isso está acontecendo. Eu acho que o grande problema é que muitas vezes boa parte da sociedade ainda ignora tudo isso, né? Ainda está seguindo o fluxo sem pensar efetivamente no que acarreta. Ah, que legal, como a gente comentou, que legal, eu tenho um celular que lê meu batimento, que legal, eu tenho um gap aqui que que eu posso acender a luz por um comando de voz, né? Sem pensar nos desdobramentos, como o Henrique colocou, né? Você comprar desde um remédio e saber exatamente quem comprou aquele remédio, né? Quanto vale essa informação, é da mesma forma nos ambientes digitais, né? Se a gente perceber quanto que vale uma propaganda de 30 segundos, sei lá, na Rede Globo, né? Com certeza é bastante caro, só que você está pulverizando, você vai ofertar para um público que você nem sabe se é seu público-alvo. Agora, quanto vale exatamente aquele perfil de usuário que você quer direcionar o seu produto? Vale muito essa informação. Coisas muito banais, como, por exemplo, vamos imaginar, o Facebook, você vai lá e muda o seu status. Se você for lá e pagar para o Facebook, eu quero lançar uma nova loja aqui de produtos para noivas. Ele sabe exatamente as milhares de pessoas que mudaram status para noivos, né, ao longo aí das últimas semanas. Né? É uma informação muito valiosa e que muitas vezes as pessoas não estão se dando conta que estão oferecendo tudo isso. Bom, pessoal, parar de falar que a gente... Acho que encerramos as perguntas agora e vamos fechar o pessoal que já se inscreveu aqui, né? Quem que é o próximo? Até me perdi aqui. Olha, por enquanto você procura, gostaria de fazer um comentário sobre a parte de privacidade, que eu acho que tem um elemento, a pessoa que vai falar se prepare, tá? Eu acho que tem, para mim, quando falamos de privacidade, essas interações que a gente faz com as mídias sociais, eu geralmente divido em 3 elementos diferentes. Primeiro é a interação direta que a gente faz. Por exemplo, eu saio de férias e coloco no meu Facebook, estou na China e estou oferecendo diretamente, ativamente, uma informação para que um criminoso entre na minha casa. Isso seria um tipo eu coloquei aqui como interação, não é o nome mais adequado, tá? É o que apareceu aqui na minha cabeça agora. Outro tipo de privacidade é que é indireta. Isto é, são um conjunto de metadados que a gente está gerando pelo fato de utilizar um sistema e que não sabemos. Não sabemos, por exemplo, quando a gente vai para um shopping. Acontece que se nosso Wi-Fi está ativado, vai tentar se ligar com o Wi-Fi do shopping. Se a gente conseguir se ligar com o Wi-Fi do shopping, estão interagindo os dois sistemas e você não tem ideia, você está dentro do shopping simplesmente. Esses metadados são muito valiosos. E por último, que outros elementos que, desde meu ponto de vista, se esquece bastante também nas leis de proteção de dados, são as predições que se faz sobre os usuários. Essas predições é muitíssima grana que se faz. Se a gente tiver um perfil muito, muito bem certinho do Rogério, por exemplo, de como é a vida dele, poderíamos ter umas previsões de 80% de chance no próximo ano de ter 5 filhos. 40% de previsão no próximo ano de comprar um carro desses espetaculares. Essas predições, pô, não tem lei de proteção de dados que consiga cobrir isso daí. Eu acho que são bem relevantes. Concordo. Simplesmente vou falar isso, concordo, ponto.
Pode passar para a Daniele, Rogério. Daniele, está por aí? Está nos ouvindo? Se for a Daniele que está aqui. Aí. Tá aberto o microfone já, Daniele. Agora ela desligou. Daniela, você quer que a gente faça pergunta por aqui? Prefere você falar? Fique à vontade, só um convite. É, um convite. Bom, então... Acho melhor falar pelo... Aí, voltou agora. Oi. Olá, Daniela. Oi, olá. Vocês estão me ouvindo? Estamos Sim. ouvindo e vendo, alto e claro. Sim. Meio atrapalhada aqui com esse Zoom. Boa tarde, eu sou a Daniele Cavalieri Brando, tá aí meu nome. Eu fiz arquivologia na UF, trabalhei na Fundação Getúlio Vargas, fiz mestrado em Ciência da Informação no IBICT e sou servidora da Biblioteca Nacional, atualmente. Então, na verdade, vocês já disseram tudo, né? Essa questão da privacidade é uma questão que, ultimamente, eu tenho estudado muito de uma forma particular em estudos de direito. Tem o Instituto ITS Rio, um advogado Sérgio Branco, que eu acho ele fantástico, já tinha feito vários cursos de direito autoral, e que dentro do direito autoral a gente já tem um mergulho no direito à intimidade, direito à privacidade, enfim, já vai permeando essas áreas. Então, eu estou aqui nessa mesa, nesse encontro, estou gostando bastante. Alguns de vocês eu conhecia por nome, bem legal essa forma de integração no Zoom. E a questão que eu fiz, eu nem lembro mais. Na verdade, eu fiz um comentário. Eu fiz um comentário que ontem eu percebi que no Instagram eles mudaram totalmente o termo de uso, que era um termo de uso que tinha umas 10 páginas, porque eu li. Eu li porque eu tenho curiosidade mesmo, eu uso Instagram, eu uso Facebook, eu uso WhatsApp, que é aquela toca do coelho, que realmente, como disse o professor Henrique, a gente tem que se policiar, porque senão a gente fica naquele clique, né? YouTube, Instagram, Face, e cai num buraco ali, quando você vê, você está 30 minutos, está 1 hora, e aquilo é infinito. Aí você já pediu uma comida, porque você viu no Instagram que perto da sua casa vende um prato de comida legal que você gosta. Então, essa monetização também, né, que nossos dados, nosso perfil nessas redes sociais, são nada mais para vender produtos. Então, eu acho que isso não é um problema só dos profissionais da informação, isso é um problema de várias áreas, várias, né? Inclusive até a área médica. Eu tenho vários colegas arquivistas que têm toda uma discussão dentro dos prontuários digitais, dentro do vazamento de informações. Então, são questões bem mais delicadas, né? Também na segurança de informação da ciência, né? De vazamento de pesquisas, por profissionais estarem usando estarem inseridos nessas mídias sociais e às vezes acessam um Wi-Fi e tem uma captura de dados no celular, coisas bem mais profundas, mas eu acho que é um caminho irreversível. É muito difícil dizer não usa, a gente pode evitar, como o professor Henrique disse, mas ficar totalmente fora das redes sociais, eu particularmente não me vejo. Eu acho que só deveria ser mais divulgado que nossos dados estão sendo utilizados para outro fim, que infelizmente eu acho que a maioria da população não tem noção. Então, postam muitas coisas particulares, clicam em tudo e infelizmente, ficam à mercê.
de várias coisas que poderiam ser evitadas, inclusive para a segurança pessoal mesmo. Eu acho que eu falei até demais, né? Desculpa. Não. E é isso. Acho que está ótima a discussão e não tenho nada a acrescentar. Só cada vez estudar mais, tentar compreender, né, esse universo. Mas o que você falou é bastante interessante, porque eu vejo que muitas pessoas enxergam a realidade como se não pudesse ser mudada, porque as coisas são assim. E eu não vejo exatamente desse mesmo jeito, porque no fundo eu sou cientista. E a minha ideia, quando faço um artigo, é tentar melhorar alguma coisa. Às vezes é uma coisa muito pequena, mas eu tento procurar uma solução, tento fazer uma análise de um determinado problema e talvez eu não vou solucionar, mas talvez depois Fernando vai ler o artigo, ou Rogério vai fazer uma coisa melhor, ou vai chegar outra pessoa e vai melhorar. Essa percepção de que não dá para fazer nada, eu acho que é admitir uma derrota antes de tempo. Dá para fazer coisas. Não deixar de utilizar tecnologia. Eu gosto muito de tecnologia, mas eu acho que a tecnologia deve cumprir sua função social também. Não deve ser exclusivamente uma ferramenta para que algumas pessoas se lucrem e fechou. Tem um papel social que é importante e deve cumprir com ele. Agora, nos últimos meses, estou assistindo a muitos filmes antigos, dos anos 50, 60, da época do Rogério, mais ou menos. Assim, quando ele era jovem. São filmes bem curiosos, assim, porque eu nunca tinha me aproximado desse tipo de cinema que estou fazendo agora, mas vocês não imaginam a quantidade de tabaco que tem esse cinema. É tabaco o tempo todo. Eu já assisti a um filme que o ator nunca parou de fumar, mas que o cara ia para o banheiro e deixava o cigarro aí, o tabaco aí para pegar de novo quando saísse. Bom, a gente fez coisas sobre isso. A gente, com o decorrer dos anos, se colocaram algumas regras. Não dá para fazer assim abertamente apologia do tabaco. E hoje é difícil ver alguém fumando. Significa que as pessoas podem fumar, não podem fumar? Não estou falando disso. Para mim, quem queira fumar, eu acho ótimo, que faça quem quiser, não tem nenhum problema. Mas esse tipo de assumir que pelo fato de que o cinema apresentava uma realidade, que era uma realidade desde um ponto de vista, assumir que não dá para fazer nada, não, a gente fez. Tem um vídeo muito interessante que seguramente, se tudo der certo, terça, quarta-feira vou compartilhar no meu blog, que é de Sacha Baron Cohen, aquele cara que fez o filme de Borat. Tem um vídeo de uns 20 minutos, tem um vídeo curto, que não recomendo o vídeo de 20 minutos, porque são 20 minutos para ter uma percepção diferente do que é Facebook e de como funcionam as redes sociais. Eu recomendo fortissimamente assistir esse vídeo. Eu acho que, bom, até eu comecei a ver ele de um jeito diferente. Nunca gostei dele como ator, nunca gostei dos filmes dele, na verdade. Mas ele explica por que faz o filme também. Porque ele, no fundo, desde a perspectiva dele, o que faz é denunciar racismo, denunciar xenofobia. E comecei a enxergar os filmes de um jeito diferente. Agora que vi Borat 2, uns dias atrás, eu enxerguei de um jeito bem diferente. Embora não é o cinema que eu mais curto, mas dá para fazer coisas, tá? Quero deixar uma mensagem positiva para todos. Eu vou na mesma linha. Concordo com o Henrique. Eu ainda mais que eu acho que não precisa ser uma ruptura, mas você pode devagar mostrar uma nova realidade. O problema é a gente não cair na tal da síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. Existe uma música que não sei se você sabe, Henrique, que é a Gabriela, de Jorge Amado. Na verdade, é um romance do Jorge Amado. E aí existe uma síndrome aqui que fala da atriz principal, que ela falava, eu nasci assim, você sempre assim. Então, eles usam isso na psicologia brasileira, eles chamam de síndrome de Gabriela. Eu até dei um parecer no artigo da Ciência da Informação que falava sobre síndrome de Gabriela, no Enancib, se não me engano. E é isso, a gente não pode achar que a gente não pode cair nessa síndrome da Gabriela, que as coisas não são mutáveis, tudo é mutável. E também não cair no que eu gosto muito de falar, que é aquela ideia do Cypher, da Matrix, né? A ignorância é uma bênção, né? De você ignorar o assunto e simplesmente achar que a ignorância te tira daquele ambiente por ser ignorante. Eu ignoro o fato e tá tudo bem por mim. Eu moro na Matrix, prefiro comer um bife binário, algoritmizado, do que comer um bife verdadeiro, apesar de ninguém comer mais carne. Quer dizer, comer uma comida verdadeira sem ter necessariamente o bife. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado.
eu acho que a mudança, ela é gradativa, como o cinema, foi muito bem colocado a questão do tabaco no cinema, do tabagismo. Se vocês olharem aqui no Brasil, as propagandas dos anos 80, no começo dos anos 90, de cervejas, e como era sexualizada a cerveja, até com uma conotação bem machista, né, da mulher de biquíni, quer dizer, só o homem toma cerveja, porque a mulher de biquíni vai trazer isso, né? Então, eu acho que é até interessante isso, porque tem até uma propaganda da Heineken agora que saiu, muito legal, que é sempre assim, tá entregando um drink, um coquetel, e a Heineken, e aí sempre o garçom leva o coquetel para a mulher e a cerveja para o homem, e aí eles invertem, fazem, aqui, isso é meu, em vários bares. E aí fala, homem também, e aí é legal porque todo mundo vai achar que a Heineken é perfeita nisso, vai achar que todo mundo vai levar para o sentido assim, as mulheres também tomam cerveja, e no final fala, não, os homens também tomam coquetel. Quer dizer, mulher toma cerveja é normal, cara. Não estamos discutindo isso. A questão que nós estamos discutindo é que o homem também toma coquetel, tá? Então, eu acho interessante a gente não se estabelecer padrões universais. Nós somos pesquisadores, a gente sabe que ciência é um eterno debate. É um eterno debate, é um eterno debate. Não existe nenhuma verdade que seja absoluta. Existem os axiomas mais duros, mas verdades absolutas são pontos de vista. Então, essa questão das redes, eu acho que a gente tem que ter bastante clareza com relação a que tudo pode ser mudado. Eu, por exemplo, tenho feito um exercício esse ano para sair um pouco do mundo Facebook, das empresas do Facebook. Então, eu tenho procurado, já coloquei como meta, falei, não, eu preciso sair um pouco disso para caminhar para alternativas, mesmo que a audiência não seja tão grande. Mesmo porque eu pensei, as questões que eu faço não é para uma audiência grande mesmo. São questões que eu quero mais divulgar as minhas posições. Se vai ser no A, no B ou no C, quem vai decidir isso é o algoritmo do Google mesmo na hora de recuperar, eu não tenho que me preocupar com relação a isso. Quer dizer, são conexões tão complexas hoje em dia que a gente tem que se precaver naquilo que a gente quer. Então, hoje, para mim, o meu vilão era a questão que o Henrique coloca, que é o tempo. Eu não quero mais ficar vilão de, eu vou dar uma brida no Facebook, para ver o quê? Coisas que não me interessam? De vidas que não me importam, no sentido, eu tenho uma relação de amizade, mas eu quero saber o que o fulano fez no joguinho, ponto. Não sei se quero. Então, esse exercício, talvez, que, Daniele, você tem que exercer aí no seu cotidiano, de ver o que eu tenho de benefício em cada uma dessas redes que eu participo. E quais são os malefícios. O Instagram mudou recentemente, como você mesmo falou, acho que ontem à noite eles mandaram essa questão do termo de uso. Aí você falou até, eles tiraram o juridiquês. Mas sintetizar os termos de uso e deixar ele mais curto, será que não dá mais abertura ainda para acontecer mais questões legais de compartilhamento de dados? Eu não sei, eu ainda não fiz essa análise, mas nem sempre sintetizar algo é bom também. Então, são só questões em aberto, que eu não estou com resposta nenhuma nessa fala minha, mas são questões que a gente tem que começar a pensar para no futuro a gente fazer o que até a Amanda colocou, fazer uma desintoxicação dessas redes. E não me leve a mal, eu sou formado em computação, eu gosto de tecnologia, eu adoro jogar, adoro ficar no computador, mas será que eu quero ficar nesses serviços? Esse é o ponto que eu faço o exercício. Uhum. Olha, vou aproveitar também para dizer, desculpa, Rogério, eu acho que todos em algum momento nos sentimos bastante quase obrigados às vezes a abrir um aplicativo, a dar uma olhada no Facebook, não sei aonde. Bom, a gente não tem por que se sentir mal, tá? Uma das grandes apostas que tem nessas grandes empresas é na linha da psicologia. Eles fazem um design para que você fique aí. Fazem um design para que você fique o máximo de tempo possível na plataforma. Não é culpa tua. Não significa que a gente não possa tentar fazer alguma coisa, mas não é culpa nossa. É importante deixar claro também. Agora sim, Rogério, desculpa. Que isso. Eu só tenho a concordar também com o que os colegas colocaram. E uma coisa que eu achei bem interessante, que eu queria trazer também como provocação aqui, que foi um dos motivos, inclusive, que eu sugeri de a gente fazer esse bate-papo aqui pelo Zoom, né? Eu acho que muitas vezes nós não estamos ainda habituados com interfaces dessa maneira, mas, por exemplo, a Daniele, que a princípio, né, ela iria colocar uma pergunta relativamente simples, né? Ela acabou trazendo uma série de elementos, né, que mudou todo o tom da nossa discussão.
né? Então, eu acredito que isso, inclusive, é uma das possibilidades que essas novas interfaces, né, possibilitam que essa troca. Quando, às vezes, a gente leva eventos como esse para plataformas como o YouTube, Facebook, Instagram, igual tudo que a gente... Além de a gente estar entregando todos esses dados para essas empresas, que é justamente algo aí que muitas vezes a gente está questionando nesse momento, além disso também a gente está tentando mimetizar uma sala de aula extremamente tradicional do século XVIII, onde o professor era o detentor do conteúdo e os outros iam lá, né, os alunos, os que não tinham luz, iam lá tentar captar um pouco de conhecimento. E eu acho que é isso justamente o paradigma que a gente precisa quebrar hoje em dia, né, onde todos nós aqui é um momento de troca, né? A Daniele trouxe aqui uma série de experiências, a sua própria trajetória profissional. A Simone gostaria, pena que o nosso também tempo aí tá, mas ela falou que é da área jurídica, com certeza ela poderia trazer aí uma série de questões que a gente abordou aqui de uma maneira bastante superficial e poderia aqui abrir a câmera, a gente bater papo e discutir, né? Então eu acho que isso é a possibilidade rica também que esses espaços, que esses momentos oferecem, né? Acho que a gente tem que estar buscando alternativas, né, em todas essas perspectivas, né? Eu acho que só o único que a gente não passou, eu acho que foi o Elton, né? Que ele fez uma pergunta lá. O Elton está por aí ainda? Dá para você abrir aí só para a gente finalizar? Sei que o tempo está estourado, né? Mas só para não deixar aí sem responder a pergunta dele, você quer colocar aí? Eu acho que também vai amarrar tudo que a gente está discutindo. Opa, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Estou achando muito interessante as discussões. Eu estou mestrando, né, de Ciência da Informação aí na UFSCar, sou orientando do professor Rogério, e agora eu estou tendo a oportunidade, né, de ver as tecnologias, né, do lado mais humano, né, que eu sou da área de exatas, né, não venho da área de Ciência da Informação, e eu estou achando muito legal, né, eu sempre gostei muito de tecnologia, e agora poder enxergar por esse lado, né, que eu nunca enxerguei antes, né. E aí eu faço um questionamento, né, de algo que não faz muito sentido para mim, né, que hoje, muito embora as empresas de tecnologia estejam fazendo o uso dos dados dos usuários das maneiras mais variadas possíveis para obter lucro, para as diversas coisas que já foram comentadas aí, eles não fazem questão nenhuma de esconder isso, né? E pelo contrário, agora eles fazem, parece que é um orgulho, né? Falam, a gente está usando mesmo os dados para ter vantagem competitiva. Haja visto, né, o exemplo da Netflix, né, que fez o documentário, né, do Dilema das Redes, e, entre aspas, estaria abrindo os olhos, né, da sociedade para esse lado, né, porque foi muito visualizado, muitas pessoas que nunca pensaram nesse sentido passaram a pensar, e aí, né, vem do caso da Netflix fazendo essa divulgação massiva de que eles estão usando os dados dos usuários de maneira indiscriminada, será que isso não seria um indício, né, de que os gigantes da tecnologia, eles querem também conscientizar as pessoas dessas questões e que elas também tenham mais responsabilidade na hora de compartilhar as informações? Essa seria, tipo, o que fica um pouco incoerente para mim, entendeu? Eu poderia falar 3 dias sobre isso. Eu também. Nossa. Fernando, comece você então. Eu vou tentar ser sintético. Ainda, pessoal. Vou tentar ser sintético. Eu recomendo você ler Maquiavel, Príncipe, mas não cai nessa história que Maquiavel, Príncipe é dividir para governar, que nem está escrito no livro, tá? Você pode ler, que você vai ver que não tem nada a ver com isso, tem a ver com explicar para o Lourenço de Médici como governar num estado completamente fragmentado. E aí vem muito isso. Às vezes é melhor a gente não disfarçar um comportamento e trazer essas pessoas para dentro de um contexto do que a gente tentar ofuscar o elemento, entendeu? Às vezes deixar ele como evidência é mais fácil de agir.
Eu acho que, assim, para sintetizar muito, que eu posso falar, acho que, sei lá, daqui até domingo, várias facetas relacionadas a isso. Eu acho que a Netflix entra só com isso. Olha, tá vendo? A gente é legal, ó, vem cá, mas não tem nada a ver com a questão de bastidor, né? É só vamos dizer, um glimpse. É só um elemento para falar, olha, nós somos seus amigos, mas não vejo dessa forma. Tanto que o Borat, por exemplo, está no Amazon Prime também, não tem nenhum problema. Não temos nenhum problema com relação a isso. E só assim, para fechar, agora falando um pouco mais sério, essas questões, muito assim, a gente tem que separar o universo, às vezes, da produção audiovisual com a agenda corporativista, né? Produção audiovisual é uma coisa, agenda corporativista, às vezes, tem outro bastidor. Isso você pode olhar, por exemplo, se você estudar a questão de Hollywood, como Hollywood foi concebido, né? Porque se você vê, Hollywood sempre teve filmes ali de elementos muito colocados ali de críticas sociais, mas isso não significa que Hollywood continuava a ser um dragão capitalista devorando tudo e mandando praticamente boa parte dos senadores americanos e dos congressistas, né? O lobby é muito forte de Hollywood. Então, assim, basicamente é isso para a gente não estender e eu deixar a oportunidade do Henrique falar também, o Rogério. Tá? Difícil, hein? Estou passando uma bomba para você. E que, enfim, bom, já que você utilizou Maquiavel, eu vou para Schopenhauer, então, para manter o nível, porque senão tem um livro muito legal sobre a arte de conversar, de manipular a conversa, uma coisa assim, é bastante legal. É um livro muito fininho, mas que, nossa, dá para identificar, às vezes, quando algum político comenta alguma coisa, dá para ver como está tentando manipular a conversa, auxilia, eu acho, para esse tipo de questões. Mas, na verdade, meu exemplo era bem mais banal. Eu estava pensando no Black Mirror, já que a gente falou antes desse seriado, um dos seriados assim mais icônicos assim nos últimos tempos, que tenta denunciar uma distopia. Eu acho que o elemento mais importante para mim, mais curioso desse seriado, é quem é a produtora do seriado. Eu acho que o elemento fundamental para entender como funciona o nosso sistema capitalista, que é muito flexível. A produtora de Black Mirror, agora está com a Netflix, mas antes era de uma produtora, é a mesma do que Big Brother. É a Endemol. Então, estamos pensando que o seriado que denuncia mais a nossa sociedade é o mesmo que cria o maior produto para todos. Sim, isso funciona aí, por exemplo, nos debates nos Estados Unidos, entre outros lugares, mas nos debates políticos dos Estados Unidos, não precisa ser um debate com políticos, mas um debate de opinião sobre um determinado assunto, seja qual seja esse assunto, seja qual for esse assunto. Um jeito muito interessante de controlar o debate é apresentando duas opções, como se só existissem duas opções. Esse é o jeito mais simples, porque você, de forma indireta, está apresentando para a população que a solução é ou isso daqui ou isso daqui. Não tem outra. E as coisas não funcionam assim. Às vezes a solução não é nenhuma das duas, é uma coisa que é o oposto. Mas quando você apresenta soluções já bem prontinhas, de um jeito bem fechado, as pessoas acham que não tem opção. E esse é um dos jeitos, dos muitos jeitos que temos de manipular o debate. Bom, eu iria utilizar meu direito de permanecer calado, né? Mas eu vou só colocar uma questãozinha aqui para a gente refletir no final, que é o seguinte, né? Se a gente, isso inclusive é pegando o gancho do que o Henrique colocou, isso é um dos motivos, por exemplo, que todos os grandes gigantes aí, digamos assim, que estão envolvidos com a parte de tecnologia, normalmente eles proíbem que os filhos utilizem tecnologia por um determinado período ou acima de 2, 3 horas por dia. Por quê? O grande problema, a gente não está aqui falando mal de tecnologias. Tecnologias facilitam muito a nossa vida em várias perspectivas, né? O grande problema é que quando nós falamos de um ambiente tecnológico, ele foi estruturado de uma maneira que existem opções pré-definidas. Então, é exatamente isso que o Henrique colocou. Quando a gente pensa em design de interface, você fala, não, o cara pode clicar aqui, ou ele pode arrastar, ou ele pode fazer tal coisa, né? Dá para uma criança, por exemplo, de 5 anos, uma folha em branco. Ela vai fazer com certeza alguma coisa que você não imagina.
E quando você dá um tablet para ela, você podou totalmente essa possibilidade dela fazer algo que ela não imagina. Ela vai fazer algo que, sei lá, que o tablet está pré-programado, vai colocar um desenho, vai pintar com as cores que existem. Tá? E que exatamente esse é um dos, talvez, principais problemas que a tecnologia está acarretando na nossa sociedade. Né? Justamente a inserção das nossas crianças num momento onde eles ainda não estão preparados para refletir de forma crítica sobre a tecnologia, você poda uma série de possibilidades, né? E essa própria reflexão, né, desse polêmico aí documentário do Netflix também traz a mesma coisa. Por mais que ele escancara algumas coisas, ele dá opções. Fala, ó, ou é isso ou é aquilo. Né? Mas não dá liberdade também para a gente refletir sobre uma série de outras coisas, né? Porque vamos dizer, no momento que faz lá a seleção das cenas, né, direcionamento de em quem eles vão dar zoom, qual é a fala que ele vai dar o maior destaque, eles já estão direcionando o nosso pensamento. É muito diferente de você seguir lá o Henrique no Twitter, né, e ver as postagens dele e tomar uma decisão, não, eu quero me aprofundar isso aqui. Né? E aí foi uma escolha sua. Agora, quando você vai para essas superproduções, melhor dizendo, já totalmente pré-formatadas, eles acabam tendendo a nos moldar certas coisas. Não é à toa que talvez pela primeira vez, né, nos últimos tempos, né, os estudos apontam que a gente tem uma geração com QI menor do que a geração anterior. Né? Ou seja, isso já é um indício bastante preocupante, justamente porque, peraí, a sociedade não está evoluindo, o ser humano está deixando de evoluir, né? Então percebam que é uma faca de dois gumes. A própria tecnologia, que pode, de certo modo, ser utilizada para várias perspectivas, né, e facilita muito a nossa vida, também pode ser aí um grande problema se utilizada de uma forma inadequada, num momento da vida que não está preparado e assim por diante. Também vou parar aqui, senão a gente fica até o outro domingo, como o Fernando colocou. Janailton, passo para você finalizar, senão esse pessoal não para de falar aqui. A gente vai ter problemas, não vai caber no YouTube, né, o vídeo, na hora que a gente for sair. Gente, de qualquer forma, muito obrigado. Agradeço a participação de todos, os professores aqui que explanaram suas ideias, as pessoas que participaram aqui, interagiram aqui conosco. O canal Bíblia Fora da Caixa fica muito feliz por essa discussão. As pessoas que que querem os certificados, basta clicar no link do formulário para realizar o check-in, para ser enviado depois, o formulário. E basicamente é isso. Quem não nos segue nas redes sociais, aproveita, já segue a gente aí no YouTube, no Facebook, Instagram. Os professores aqui também vão deixar suas redes aí, quiserem falar, fique à vontade, das suas redes sociais. E basicamente é isso. Quem quiser fazer suas propagandas, façam agora. Bom, vou aproveitar. Obrigado pelo... Opa! Não, vai. Antes, pode ir. Tá, não vou discutir, porque senão a gente fica meia hora de você, eu... Vá. Agradecer novamente a oportunidade de poder conversar, já que a gente esse ano não vai se encontrar no Nancibi, não nos encontramos no Nancibi para falar um pouco, pelo menos, que sempre dá para falar um pouco. Obrigado por ter essa opção aqui de falar um tempinho sobre questões que nos interessam a todos, e espero que daqui a pouco a gente consiga se encontrar presencialmente, que a gente consiga falar com um cafezinho na mão, que se fala muito melhor do que assim. Mas, de qualquer jeito, muito obrigado. Se alguém tiver interesse, é só entrar, procurar meu nome, Henrique Muriel, está por todo lugar. Então, utilizo muito o Twitter, mas também utilizo outras redes sociais ou o site também, que é henriquemuriel.com. Muito obrigado. Olha, eu agradeço também. Foi um prazer, foi muito melhor do que eu imaginava. Eu imaginava que ia ser bom, mas foi excelente, porque eu acho que eventos assim são mais gostosos do que eventos encaixotados, né? É o que muito o Rogério falava. Então eu agradeço. O Bíblia Fora da Caixa, de fato, é fora da caixa mesmo. Agradeço o convite, a parceria que vocês fizeram. Acho que foi assim diferencial.
de vocês aí, permitir que a gente fizesse dessa forma. Não precisam ter medo, não, as coisas são assim mesmo, a gente soltou lá meia dúzia de coisas que a gente ia falar e as coisas assim se ajustam. Bom, eu também estou na maioria das redes, como o Henrique falou, no Twitter o Twitter meu é meio pessoal, eu só falo porcaria, mas o Henrique é mais sério no Twitter dele, o meu é mais pessoal, mas também estou por lá, estou por todo lado, como vocês imaginam, eu deixei meu blog aí que tem essas principais redes, é um prazer revê-los. Também é um prazer estar com vocês aí, colegas de profissão, interessados que vieram aqui assistir. E próxima vez a gente faz, Rogério, a próxima vez aí que vocês montarem Fora da Caixa e o ITI, vocês já reservam um train work, assim, para a gente fazer tipo das 8 às 18, né? Porque pelo jeito dá para fazer. Aí você só avisa que eu vou preparar umas 4 jarras de café e deixar meio no jeito ali para estimular mais o debate, tá? De resto, obrigado, gente. Fiquem bem, fiquem em casa, que a pandemia não acabou, tá? Também agradeço, pessoal, é um prazer aí ter a oportunidade dessa troca de ideias. Eu acho que foi bem isso também. Eu mesmo que nem participei, igual o Fernando ainda elaborou essas questões aí, eu não estava nem sabendo o que ia acontecer direito. Aí, eu sou um pouco mais antissocial, não estou no Twitter, né? Eu entrei no Instagram porque eu vi que o Henrique me mandou um convite, fazia acho que uns 6 meses que eu não entrava lá. Por lá, mas procurando também, estou por aí, né? Atualmente estou mais focado aí nessa proposta do ITI UFSCar, a ideia é a gente tentar trazer alguma coisa, essas discussões aí, tentar popularizar um pouquinho mais, de uma maneira um pouco mais diferenciada, mas agradeço muito, foi um grande prazer e parabenizo aí Janailton, Joyce, pela organização do evento e ficamos à disposição, o que a gente puder colaborar aí com essas estruturas, com ambientes, né? A gente está totalmente aí à disposição para vocês. Parabéns mais uma vez e agradecemos a todos aí por nos aguentarem, né? Por mais de 2 horas falando aqui em plena sexta-feira, né? Então, aos quase 20 mole, né? espectadores, agradecemos pela Heróis da Resistência. Gente, então é isso. Obrigado e tchau, tchau, então. Tchau, tchau, galera. Tchau, gente.